Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Faz bastante tempo que eu não posto nada aqui. E eu vim postar um vídeo assim rápido, só pra voltar a postar vídeos. Se você caiu de paraquedas nesse canal, aqui eu mostro minha vida, né? Eu migrei muito cedo, uma vez sozinha para a Irlanda, depois fui para os Estados Unidos e eu mostro minha rotina como mãe, minha vida, né? Então nesse vídeo eu tinha um outro canal que eu deixei ele desativado por enquanto, porque eu tive problemas com aquele canal de monetização e enfim resolvi começar um novo. Então eu quis fazer esse vídeo falando sobre algo que as pessoas sentem muita indecisão quando elas vão emigrar. Então, se eu fosse emigrar hoje, para qual país eu iria? Depende muito. Se eu fosse migrar quando eu tinha 22 anos, 23 anos, talvez eu teria ido para Europa, no contexto daquela época. Mas no contexto de hoje, eu acredito que uma pessoa que tem 22 anos, ela tem o limite, assim, o céu é o limite para ela. Europa, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, onde elas quiserem. Por quê? A responsabilidade de dar certo é muito menor a responsabilidade que você tem aos 20 anos. Principalmente se você tá indo solteiro, imigrar solteiro, sem filhos. Então, a responsabilidade de dar certo é muito menor. E são países que são bons, são de primeiro mundo. Então, você vai ter uma experiência cultural, uma experiência de língua diferente, desafios diferentes. Então, que é o principal no intercâmbio. Ou caso você queira mudar para viver. E a diferença também é que quando você não tem filhos, não tem um casamento, ou até você tá casada, mas sem filhos, você consegue ter mais tempo para aprender aquele idioma. Então, se você quiser aprender coreano, você vai ter mais tempo do que uma pessoa que vai imigrar ou vai fazer um intercâmbio com 30 anos e pretende ter filho rápido ou já vai com filho. Então, aos 20 anos, o céu é o limite. Agora, se você vai migrar já perto dos 30, com vontade de ter filho, ou casado, ou com filhos, eu imigraria para países que você tenha facilidade maior de adquirir um documento. Eu descartaria Estados Unidos. Apesar de ser um país muito bom, mas se você tiver um currículo bom para você ter o seu green card, aqui tá tendo muito fácil acesso a esse tipo de documento. Mas, hoje, pensando com os desafios que eu tive nos Estados Unidos e tudo mais, acredito que Paraguai seja um dos países mais fácil acesso hoje, em questão de idioma e questão de documento e questão de acessibilidade dos parentes visitarem. Por que eu falo isso? Geralmente quando você quer ter filhos ou quando você tem filhos, principalmente se você quer ter filhos, né? A mulher precisa de alguém para ajudar no puerpério, então às vezes a mãe consegue ir, a sogra consegue ir, a cunhada, a irmã consegue ir para ajudar no período de férias. É muito mais fácil essa locomoção. Acredito que até as passagens sejam mais baratas do que para você, do que a família te visitar num país como os Estados Unidos, Europa, que você ainda precisa pagar visto, e a Austrália nem se fala, né? Que é um país muito mais longe do que a Europa ou o Paraguai. Então, eu acho que o Paraguai seria a primeira opção de agora, assim, pensando hoje com os desafios que eu tive na maternidade, sem rede de apoio nos Estados Unidos. Então, com certeza, o Paraguai seria um dos primeiros países que eu pensaria em ir. O segundo país seria a Espanha. Apesar da Espanha ter tido um problema, né, com imigração aí de alguns muçulmanos, a maior parte, se eu não me engano, foram homens que invadiram. Ainda assim, essa cidade fica ali na África, então ela não fica bem na Espanha. Não foi uma invasão ali na Espanha.
Então a Espanha ela tá também com um acesso super bom de documentos para quem tem empresa aberta no Brasil. A Europa, quando você está morando na Europa, você consegue visitar vários países ali ao redor, né? Muito barato. O idioma você não vai precisar sofrer tanto com aprender um idioma diferente, porque a língua lá, a principal é espanhol. Não que você não deve aprender o inglês se você for morar na Espanha, até porque se você for trabalhar com atendimento, possivelmente eles pedem o espanhol com o inglês. Então você também aprenderia o inglês, mas não tão assim empurrado, assim, eu preciso aprender, tipo, você jogasse, tipo, ao vento, assim, no meio do fogo queimando, né? Então, com certeza a Espanha seria uma segunda opção que eu teria, sem dúvidas, de ir se eu fosse migrar hoje com 30 anos, na faixa dos 30 anos. Além disso, os vistos para as pessoas visitarem vocês também é mais fácil. Isso eu tô levando em conta, claro, uma pessoa que quer começar uma família num país novo, independente do idioma que ela queira seguir. Ela só quer sair do Brasil para um país mais seguro, um país mais tranquilo, que ela possa ter mais acesso a coisas boas do que o Brasil está proporcionando no momento. Claro que eu torço para que um dia o Brasil se torne um país de primeiro mundo, mas como a gente sabe, a nossa política ela oscila muito. E apesar de ser um país democrático, a democracia tem suas falhas, porque até o presidente que você elege, ele não consegue fazer tudo que ele quer. Então, é basicamente isso. Existem essas duas possibilidades que eu imigraria se fosse hoje. E coisas que eu veria se eu fosse você também. Pesquise sua profissão, como que é lá, se você quer seguir nessa profissão ou não. O meio de trabalho que você quer se trabalhar como autônomo, sem direito a folgas. Eu acho que isso são coisas importantes você saber, quer dizer, as folgas você que coordena. Se você quer estudar, veja os valores das escolas de idioma que você pretende ir, para o país que você pretende ir. Saúde, veja se tem uma saúde acessível. Pelo que eu pesquisei, na Espanha e no Paraguai tem a saúde super acessível, então parece ser bem legal. Até aqui nos Estados Unidos existe planos de saúde públicos em alguns estados. Então, são coisas que eu olharia. Aluguel, valores de aluguel. Escolas para o filho, quanto que custa, creches, se você é 30 a mais e tem uma família ou quer ter uma família em breve. São coisas que eu pesquisaria, são coisas que são muito boas. Eu não vou ficar tão focada nessas questões imigratórias ou países no canal, vai ser mais meu dia a dia, porque independente de onde eu estou, eu quero que o canal cresça por mim, não pelo país onde eu estou, até porque muitas coisas irão mudar em breve, em nome de Jesus. Então, é mais um vídeo com dicas para vocês de uma pessoa que passou por 2 países e em 2 situações diferentes. A Irlanda eu tava namorando, nos Estados Unidos eu estava casada e com filho. Isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma olhadinha aí nos vídeos que eu postei, talvez vocês gostem do como vai ser o meu dia a dia, a minha rotina. E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima.